Hoje veremos o período composto por subordinação. Vamos lá. No período composto por subordinação, existe pelo menos uma oração principal e uma subordinada. A oração principal é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática está faltando para completar o sentido dela. As orações subordinadas desempenham, então, a função sintática que falta na principal, seja de objeto direto ou indireto, seja de sujeito, predicativo do sujeito ou de complemento nominal. Explicando melhor, a subordinada existe somente porque a oração principal precisa dela para ter o seu sentido completado. Vamos ver este exemplo. As moças gostavam de que todos prestassem atenção a elas. A oração principal não tem sentido sozinha, como podemos perceber em as moças gostavam, que está destacado em vermelho. Ora, as moças gostavam de quê? De que todos prestassem atenção a elas. As orações subordinadas dividem-se em 3 grupos, de acordo com a função sintática que desempenham e a classe de palavras a que equivalem. Podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Para notar as diferenças que existem entre esses 3 tipos de orações, tome como base a análise do período do exemplo. Só depois disso percebi que o olhar dele era verdadeiro. Só depois disso percebi a verdade que aquele olhar continha. A oração principal, só depois disso percebi, pede complementação. No primeiro exemplo, a oração subordinada é substantiva porque equivale a verdade nos seus olhos, e o termo verdade é um substantivo. Só depois disso percebi a verdade nos seus olhos ou que o olhar dele era verdadeiro. No segundo exemplo, a subordinada equivale a um adjetivo, verdadeiro, como era verdadeiro aquele olhar. Só depois disso percebi a verdade que aquele olhar continha, ou como era verdadeiro aquele olhar, ou o verdadeiro olhar. No próximo exemplo, podemos perceber que a oração subordinada está colocada antes da principal. Sendo assim, a oração subordinada adverbial atua como a marcação do momento em que houve a percepção da verdade no olhar do outro e, portanto, atua como um adjunto adverbial de tempo do verbo percebi. Só quando caía em mim, percebi a verdade no olhar dele. Neste caso, a oração só quando caía em mim marca o momento em que essa verdade foi percebida. Os substantivos podem exercer várias funções sintáticas dentro das orações. Dessa forma, para cada função há uma possibilidade de oração subordinada. A primeira delas é a função de sujeito. As subordinadas substantivas que exercem função de sujeito são chamadas de subjetivas. Vamos ver o exemplo. É fundamental que você esteja na reunião. Bom, o que é fundamental? Que você esteja na reunião. A subordinada marcada em vermelho, que é uma subjetiva, exerce, então, função de substantivo para o restante do período, que é o é fundamental. Eu tenho ainda outras subordinadas substantivas. No caso da objetiva direta ou indireta, são aquelas substantivas que podem exercer função de objeto do verbo. Sintaticamente, o objeto pode ser direto ou indireto, o que depende de haver ou não a preposição entre ele e o verbo. Vejamos os exemplos. Todos imaginam que você vai para a faculdade. Esta oração destacada em vermelho é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? O que todos imaginam? Que você vai para a faculdade, sem preposição. No segundo exemplo, meu pai insiste em que eu me case. Neste caso, temos uma subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê? Se eu fizer a pergunta para o verbo,
eu preciso da preposição em. Meu pai insiste em que? Em que eu me case, o que configura a substituição de um objeto indireto. As orações subordinadas substantivas predicativas do sujeito são aquelas que respondem ao verbo da oração principal que necessariamente será um verbo de ligação. Vamos ver o exemplo. O problema é que o prazo de entrega acabou. O verbo ser é um verbo de ligação, o que pede um predicativo do sujeito e que está aqui marcado em vermelho na oração subordinada substantiva predicativa do sujeito. Qual é o problema? O problema é que o prazo de entrega acabou. Da mesma forma, temos as subordinadas substantivas completivas nominais, ou seja, aquelas que equivalem a um complemento nominal. Tenho a impressão de estar sempre em crise. A frase em vermelho, a oração em vermelho, ela se refere ao termo impressão, que está alocado na primeira oração, que é a oração principal. Tenho a impressão. Eu preciso dizer que impressão é essa. Qual é a impressão que eu tenho? É a impressão de estar sempre em crise. Existem ainda as subordinadas substantivas apositivas, que equivalem a um aposto de um nome da oração principal. Frequentemente, elas são precedidas por 2 pontos e, às vezes, podem vir entre vírgulas, conforme podemos ver no exemplo. Dei-lhe um aviso que não se feche às novidades. Então, a oração que não se fecha às novidades é uma subordinada substantiva positiva da oração principal, dei-lhe um aviso. Qual foi o aviso? Que não se fecha às novidades. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que possuem valor de adjetivo, pois cumprem um papel de determinar um substantivo que está antecedente na oração principal. Elas são introduzidas pelos pronomes relativos, que, quem, onde, cujo, o qual, e suas variações, cuja, cujos, cujas, a qual, os quais, as quais. Para reconhecer um pronome relativo e, portanto, uma oração subordinada adjetiva, basta trocar o pronome relativo que introduz a oração por o qual, os quais, e verificar se eles são ou não regidos por preposição. As orações subordinadas adjetivas podem ser classificadas como explicativas e restritivas. As explicativas são as que acrescentam ao antecedente uma informação que já é de conhecimento do interlocutor. Assim, generalizam ou universalizam o sentido do termo antecedente. Na escrita, elas vêm entre vírgulas. Os alunos que têm dificuldades na leitura terão aulas aos sábados, ou seja, todos os alunos têm dificuldades na leitura, por isso eles terão aulas aos sábados. A oração entre vírgulas explica que todos os alunos ali têm dificuldades em ler, nenhum é diferente do outro, isso é um fato. Já as restritivas são as que delimitam, restringem ou particularizam o sentido de um nome, substantivo ou pronome, que estão anteriores ou na frase principal. Na escrita, ligam-se ao antecedente diretamente, sem vírgulas. Vejamos o exemplo. Os alunos que têm dificuldades na leitura terão aulas aos sábados. Ou seja, somente os que têm dificuldade em ler terão aulas aos sábados. Por isso, chamamos estas orações subordinadas adjetivas de restritivas, pois a ação expressa pelo verbo da oração principal restringe o público afetado. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem valor de advérbio ou de locução adverbial e exercem, em relação ao verbo da oração principal, a função de adjunto adverbial. As orações adverbiais se relacionam com a oração principal, exprimindo diversos valores semânticos que particularizam todas as situações expressas pelo verbo da oração principal, tais como
causa, condição, comparação, concessão, conformidade, consequência, finalidade, tempo, proporção. As conjunções introdutórias são as mesmas que já aprendemos na unidade de coesão, em advérbios. Como exemplos, temos aí: irei à praia se não chover. É uma condição expressa pela conjunção se. Vamos aos exercícios. Exercício 1. No enunciado, ele pensava numa nova edição de seu romance pela mesma editora. Não poderia, pois, ter rescindido o contrato com ela. Temos alternativa 1, uma oração subordinada adverbial final. Alternativa 2, uma oração subordinada adverbial consecutiva. Alternativa 3, oração subordinada adverbial condicional. 4, uma coordenada assindética explicativa. Ou 5, uma oração coordenada sindética conclusiva. A alternativa correta é a alternativa 5, pois há na conjunção pois, que está pós-posta ao verbo, uma ideia de conclusão, diferente das outras 4 alternativas. Até mais!